Oi, pessoal. Puxa vida, é um prazer imenso estar aqui com você para mais esse webinário. Lembra que a proposta dessa semana biológica é fazer webinários um pouco diferentes, em bate-papos, né? E hoje eu convidei o professor Jairo para abordar um assunto bem interessante, né, que casa bem com a semana biológica. A gente vai falar um pouquinho sobre como o meio externo, né, que a gente chama de impactos, pode afetar na nossa biologia, né? E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre biomecânica. O que é isso aí? São as dores, coluna, articular, de tecidos moles, enfim, são as dores que aparecem no corpo, né? As dores da biomecânica, as dores do movimento, né? E por que isso sempre foi algo desafiador na vida das pessoas, para os terapeutas, ou seja, a queixa em consultório de dor é constante, né? Mas o porquê hoje isso está um pouco pior, por quê? Porque aumentou o nível das dores, a intensidade delas, mas algo que é alarmante e que está deixando todos os terapeutas de pelo arrepiado, né? É como essas dores se tornaram crônicas. O que é isso? A pessoa vai com uma dor física, uma dor biomecânica, principalmente em coluna, tá? E o terapeuta trabalha, e lembra, pessoal, quando eu falo de terapeuta, são todos os profissionais que cuidam da saúde, tá? Todos eles, fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, farmacêuticos, todos os terapeutas, tá? Então, as pessoas chegam nesses terapeutas, cada uma com sua competência, o terapeuta faz um belo trabalho, percebe que existe uma calmaria, muitas vezes o paciente consegue trabalhar com essa dor legal, mas por um espaço muito pequeno de tempo ela volta, né? Antigamente, às vezes, ela ficava até 6 meses sem incomodar. Hoje, não passa semana. A pessoa fica uma semana bem, 2 semanas bem, aí depois volta de novo a agudizar exatamente aquele mesmo problema biomecânico, tá bom? E eu sei que o Jairo trabalha com algumas técnicas relacionadas à terapia manual, tem uma experiência também nas práticas integradas, né? Então, por isso que eu trouxe aqui o Jairo para falar um pouquinho sobre esse impacto da biomecânica, sobre um pouquinho sobre a experiência dele, né, no consultório. Então, Jairo, eu quero que você se apresente para o pessoal, conta um pouquinho da sua história, né? Para depois a gente dar continuidade nesse bate-papo, para ver se as pessoas entendem um pouquinho, né, o porquê dessa cronicidade dos problemas, das dores, né, do corpo. Se apresenta, por favor. Adriano, antemão, obrigado, né, pelo convite. É sempre muito prazeroso e enriquece muito poder bater um papo com você. A gente está bem próximo, mas a correria do dia a dia às vezes acaba se segurando a gente não consegue interagir Verdade. tanto. Sou Jares Guaçábia, minha formação de base é educação física. Eu trabalho já há algum tempo com as terapias manuais, as terapias do movimento, tá? Que é massagens. Entro também com a parte do TQO, né? As terapias quânticas orientais, análise biológica, tudo de uma maneira para agregar e a gente conseguir alcançar o paciente, né? Conseguir enxergar ele como um todo. E juntando todas essas terapêuticas, hoje eu tenho uma procura muito grande dentro do meu consultório. Essas pessoas que é o quê? Dor, né? As pessoas têm o quê? Pressa. Vai no profissional, não consegue uma resolutividade, busca outro, ou seja, uma constante busca por profissionais que consigam, entre aspas, né, resolver o problema para ela, né? E quando ela se depara com um terapeuta, que é muito esse feedback que eu tenho no consultório, que ela chega lá com o nome de uma doença, né? Aquela dicotomia que a gente não gosta de falar, é saúde e doença, mas um nome, um rótulo que um determinado profissional colocou para ela, você tem isso, que a gente muitas vezes se depara e fala, meu, o que é isso? Né? Mas vamos entender aquilo que ela está sentindo e enxergar a vida dela, né? Ser interessado pela vida desse paciente, eu acho que esse é o grande diferencial e uma das grandes coisas que eu vou aprendendo no meu dia a dia dentro de consultório. E, Adriano, assim, realmente em pandemia, foi um ano totalmente atípico, né? 2020, a gente está entrando em 2021 ainda com muita coisa acontecendo, mas para mim, dentro do consultório, foi algo que
explodiu. Explodiu no quesito da agenda, né? Hoje eu estou com uma lista de espera grande no consultório, tudo relacionado ao quê? Desconfortos, principalmente muito desconforto lombar. É algo que, assim, incrível. Eu queria saber de você também, tem alguma coisa mais específica que está pegando, pessoal? Na verdade, né, dentro do contexto de inteligência biológica, toda dor biomecânica, dor de movimento, né, que envolve articulação, músculos, ligamentos, tendões, é sempre quando a pessoa ela está sob o impacto de autodesvalorização, tá? E aí, impacto, o que é impacto, né, Jair? Impacto não é uma doença, impacto não é algo ruim. Impacto é apenas a percepção da pessoa frente ao mundo, frente àquilo que ela está vivendo, como isso é entendido pelo cérebro, como o cérebro ele faz um processamento dentro do corpo para deixar ele apto. Então, quando a pessoa ela está autodesvalorizada, ou seja, quando ela não está fazendo aquilo que quer ou está fazendo aquilo que não quer, há o impacto do movimento, né? Porque vê bem, pô, eu não faço o que eu quero, ou seja, estou incapacitado. E eu sou obrigado a bater chicotinho, fazer aquilo que eu não quero. Então, ela está engessada, o outro, ela está forçando o movimento. É como se ela fizesse alguma coisa que não está afim. Então, ela faz amarrada. Isso tem um esforço biomecânico muito grande. Então, toda dor do movimento, toda dor que envolve as estruturas biológicas do movimento, sempre vão estar em sobrecarga quando a pessoa não está fazendo aquilo que quer e faz aquilo que não quer. Ok? Então, cada temática, ou seja, cada percepção do meio, é um órgão biomecânico, é um tecido da biomecânica, perdão, que vai entrar em sobrecarga. E a lombar, especificamente, tem várias temáticas que pode afetá-la, mas a principal é o que a gente fala de impacto de autodesvalorização por não se sentir apoiado, tá? Ou seja, a pessoa está fazendo algo amarrado, porque ela é obrigada, porque ninguém apoia ela a mudar de direção, ou não está conseguindo fazer aquilo que quer, porque ninguém ou nada está apoiando, né? Então, hoje, é o que mais acontece, né? A pandemia fala o seguinte para você, ó, fica quieto, cuidado com o que você faz, beleza? E automaticamente, quando você está quieto, sem poder de ação, para não se meter em confusão, para não estar próximo ao vírus ou não estar próximo ao processo de contaminação, então, nesse isolamento, é como se nada e ninguém apoiasse a pessoa, ok? Então, isso começa por algo que até trago à reflexão, né? Porque quando fala que nada apoia, é talvez projeto, talvez atitude, né? Olha, fica em casa, mas ninguém apoia. Olha, sai e vai comprar alguma coisa. Ou se você trabalha num serviço essencial, vai trabalhar e ninguém te apoia, porque é o que acontece, né? No comecinho, quando é a pessoa trabalhando num serviço essencial que ela tinha que sair de casa, né? O que os familiares falavam? Você vai mesmo? Você tem certeza? Né? Olhava até para o empregador, no sentido assim, mas aquele cara está fazendo você ir para o suicídio, né? Para a morte, para o confinamento, para o matadouro. Então, isso para a pessoa, além de ouvir aquela frase que me gela o estômago, que a gente faz parte de um serviço essencial, né? Fique em casa, isso me dá até um nó, me amolece até as pernas, né? Imagina, por exemplo, um trabalhador saindo, vai trabalhar, o pessoal em casa com medo fala, mas você vai trabalhar? Ou seja, a pessoa não se sente apoiada, beleza? O cara está indo e não está a fim de ir, porque mandaram ele ficar em casa, né? Isso impacta direto na biomecânica. E muitas vezes, dependendo da pessoa, vai estourar a lombar, tá? Mas uma outra coisa que estoura antes disso, nessa situação, cervical. Submissão. É como se o empregador tivesse metendo uma pancada de cima para baixo e arrebentando a cervical dessa pessoa, beleza? Mas tem algo pior que ronda isso, Jairo, que é a ação dos nossos governantes, tá? Como isso é encarado como falta de apoio, sem condições. Imagina, por exemplo, né, o que faz? Abre ou fecha comércio, né? De um lado fala que o isolamento é necessário, tem que fechar o comércio. Do outro fala que não é necessidade porque está todo mundo protegido, né? Que eu acredito aí
não vem bem ao caso, né? Mas numa loja, por exemplo, ampla, com poucas pessoas dentro, o problema de você ter um impacto de contaminação é bem menor do que dentro de um mercado, por exemplo, que não fecha, que é essencial, né? Mas, enfim, abre ou não abre, né? Eu tive recentemente com uma paciente aqui, falou, quer saber de uma coisa, Adriano? Eu vou parar de esquentar a cabeça. Ela falou, usou um termo interessante, falou, não vou esquentar mais o radiador. É porque a gente não sabe se abre ou fecha mesmo, então a gente deixa aberto. Se alguém chega, fecha, senão a gente abre, né? Então, isso é falta de apoio. Estoura a lombar? Estoura a lombar. No caso dela, o que estourou? Os dois pés, calcanhar, pé, é ter chão para pisar. Os dois punhos, eu não controlo a própria vida, não sei mais o que eu faço dela. Tudo isso desvaloriza a pessoa, né? Então, a lombar é por falta de apoio de algo ou de alguém. E o restante, tudo isso é impacto causado por essa pandemia que nos congela, né? Então, é o que você vê em consultório, né? Experiência que você tem, passa a experiência que você tem aí, Jair, que te chamou a atenção sobre a cronicidade que a pessoa estava nesse impacto e o que você precisou fazer. Passa um pouco a experiência sua, pessoal. Exatamente isso. Acho que o Adriano sintetizou muito bem essa parte, porque você pega o funcionário, né? Esse negócio, fique em casa, né? Então pega aquele patrão que ele falou, ó, você vai para sua casa agora e você vai trabalhar de casa. Beleza. Aí ele chega em casa, primeiro, casa, descanso, né? Repouso. Agora, levar trabalho para casa já é algo que gera um desconforto muito grande, né? Então, o cara senta na frente Uma da reflexão tua mesa, interessantíssima. qual que é o discurso? Ele sentado, fala, ó, eu tô com uma dor lombar muito grande, tô com uma dor cervical, e isso está me acompanhando aí desde março, né? O discurso é quase que igual desde março, né? Desde março, né? Será que é época de pandemia? Né? A gente já vai fazendo essa cronologia. E aí? Coincidentemente, desde março. Coincidentemente. Coincidentemente, desde março, bacana. Mas e aí, como que é? Como está sendo para você isso? Nossa, para mim tá horrível, né? Porque o que acontece? Eu estou na mesa onde eu almoço, eu acordo de manhã, tomo meu café, já fico na mesa, ligo meu notebook, né? Meu computador, eu estou naquela cadeira, a mesma cadeira que eu almoço, que eu janto, ou seja, lá no escritório eu tinha uma cabeça, eu tinha uma ergonomia, eu tinha tudo. Ali em casa não, eu não posso fazer nada. Então eu levanto ali, faço xixi, mas eu faço. E o que acontece? Agora o patrão veio com um discurso que como eu estou em casa, a minha produção ela tem que ser 30% maior do que dentro do escritório. Mas eu não tenho. Aí vem a grande palavra que você falou. Eu não tenho apoio. Como é que eu vou? Eu fui ver comprar uma cadeira certinha para eu trabalhar, para ficar melhorando a minha ergonomia. Ela é caríssima. Como é que eu vou fazer isso? Então, é Um exatamente isso. tecido que já está estressado, sem um mínimo de condição ergonômica. Sim. Eu quero ir trabalhar, eu não posso, porque ele fazia eu ficar em casa. Só que eu quero ficar em casa descansando. Mas eu não posso, porque eu tenho que ir trabalhar. Exatamente. Então, esse sem E não apoio tem hora para nenhum. acabar, né? A home office não tem horário, né? Que é um dos grandes problemas de autodesvalorização, de que começa, às vezes o cara até gosta do trabalho dele, mas por essa falta de time, ele começa a pegar repulsa disso, né? Não tem Começa a hora pegar para repouso. acabar. É um dos grandes dilemas de home office que está sendo hoje. Inclusive, tem algumas áreas, você que cuida de tecnologias também, né? Além de tudo, né? Terapeuta e trabalha com tecnologias, é desenvolvido sistemas em que se bloqueia a atividade para você não extrapolar o horário, não é? Exatamente. Quando trabalha Porque com plataformas, quando trabalha com sistemas, né? você acaba não tendo limite, e ao mesmo tempo, né, Adriano, que é um fato muito curioso, quando é que você olhar realmente para o paciente e dar total atenção para ele começa com um discurso que ele está em casa, ele começa a notar mais as coisas que o rodeiam, né? Então ele começa ou achar o pelo em ovo, ou simplesmente olhar mais para a família dele, né? Ele começa a se identificar mais. Isso daí só vai piorando ainda mais o quadro. Aí vai num determinado profissional e fala, ó, você tem isso daí não tem cura, né? Que é aquilo que a gente estuda. Eu queria até que você compartilhasse, falar sobre o nocebo, como isso age dentro dessa pessoa. Aquele profissional que senta na tua frente e fala, ó, você tem tanto tempo de vida, ou até pior, falou, isso que você tem não tem cura. Então agora a gente sai do ponto que eu não gosto e começa do ponto que eu gosto, né? O que é?
Eu sempre falo o seguinte, muita conversa e pouca atitude, né? Então, agora a gente sai da discursiva e a gente volta realmente aos terapeutas de maneira geral, né? O que fazer mediante isso? Né? Porque está claro, falta de apoio, esse impacto de autodesvalorização, não faz o que quer, faz o que não quer, né? Então, mostra claramente o congelamento dessa pessoa, certo? Então, o ponto de partida é a dor? Não, se fosse a dor, a gente não estava falando de cronicidade. Iria em qualquer terapeuta que cuida da dor, quer seja terapeuta do movimento, quer seja terapeuta químico da nossa medicina clássica, se fosse o problema da dor, a dor em foco, em loco, não estaríamos tendo essa conversa. Então, o fato é, rebobinando a fita, né? O porquê, eu sou da época da fita ainda, né? Depois tem CD, agora é só pendrive, mas quem sabe da fita sabe que tinha que bobinar quando pegava nas locadoras o trem. Bom, rebobinando a fita, né? A nossa conversa é o porquê que existe o congelamento. O porquê que a pessoa, ela literalmente entra nesse impacto de autodesvalorização como se não tivesse competência e capacidade, tá? A gente tem que entender que todo ser humano, para ter mecânica, biomecânica boa, para as estruturas do movimento funcionarem, essa pessoa tem que ter uma capacidade de olhar o que está acontecendo e ter sempre uma prospecção do que eu faço. Eu vou sair fora desse trabalho que não me dá time, não me dá condições, ou eu vou buscar as condições necessárias do meu trabalho. Eu vou pedir um bloqueio do tanto de home office que eu tenho que fazer em casa, ou eu vou pedir estrutura para que isso seja diluído de uma outra forma, beleza? Então, o lance é, qual é o dispositivo de luta ou de fuga para que eu possa sair dessa autodesvalorização, beleza? Bom, o fato de ter uma dor biomecânica, por si só, já é uma jaula, ok? E quando você se depara com profissionais que trabalham focando só dor, e essa dor demora para ir embora, porque não enxergam além, esse fator entra como nocebo, tá? E não é que a pessoa fala, ó, você tem tanto tempo. Não, você vai ficar com essa dor por tanto tempo e essa dor não vai embora, porque não é trabalhada. Então, se você tem tanto tempo para ficar com essa dor e ela não desaparece ou ela volta, o efeito nocebo é que a pessoa consegue ficar mais bloqueada, mais parada, mais autodesvalorizada. Por quê? Porque dor biomecânica para o cara. Então, ele entra no que a gente chama de não efeito nocebo, mas um chaveamento, um looping eterno. Porque, olha só, se o problema dos tecidos biomecânicos é exatamente não conseguir fazer o que quer, ou estar engessado e bloqueado fazendo o que não quer, um cara com dor consegue ter uma postura legal? Consegue ter um desenvolvimento melhor? Consegue ser proativo? Ele não consegue. O não conseguir, não se sentir apto, deixa os tecidos biomecânicos mais frágeis ainda. Então, o cara não sai desse looping eterno. Então, para isso, você tem que partir da base. Primeiro, você tem que trabalhar com os sistemas vagais dessa pessoa. É o sistema de cura. Agora, eu estou falando para os terapeutas, ok? Esse sistema de cura é dar condição para esse cara, para os sistemas internos. Quem são os sistemas? Os órgãos, as vísceras, estarem startadas, estarem ativadas, para que essa pessoa consiga lidar com a temática em volta, ou o serviço que não gosta, ou um patrão que está explorando, ou os familiares que falam para ele ficar em casa, o cara tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar vida, né? Como seria bom se a gente tivesse um trabalho em que entrasse o dinheiro, você ganhasse sem trabalhar, ficando em casa. Então, para isso, você tem que modular os seus sistemas. Tá? E a melhor maneira é fazendo os sistemas conversarem. Aí entra todo o sistema de bloqueio do looping, para que a pessoa consiga fazer ou entender o que está acontecendo, para que ela entenda os mecanismos que ela possa se valorizar, para que ela perceba que ela mesma pode se dar o apoio necessário e automaticamente funcionar tudo isso. E as ferramentas são as mais variadas possíveis. Eu, em particular, gosto das ferramentas informativas diretas, que são os óleos, os blends de óleos essenciais. Okay? Tem todas as outras ferramentas da informativa direta. E tem todas as ferramentas físicas, porque também eu trabalho com as terapias manuais.
Aí sim. Aí quando você faz essa pessoa trabalhar, quando faz os sistemas internos trabalharem, todas as terapêuticas, quer sejam indiretas ou diretas, as indiretas químicas, inclusive a própria alopatia, inclusive a homeopatia, inclusive anti-homotoxinas, inclusive terapia mitocondrial, e principalmente as terapias manuais conseguem dar valor para essa pessoa. Por quê? Porque trabalha diretamente em loco com a estrutura desvalorizada. Aí entra a principal terapêutica, depois que o organismo reage, que são as terapias manuais, onde põe a mão e fala aqui tem que funcionar, aqui tem que funcionar, dessa forma recalibrada e em potencial, valorizando essa pessoa. Então, o nosso trabalho de base é muito importante antes de você colocar a mão. É por isso que você tem o sucesso que você tem no seu consultório. Você põe a mão, e põe a mão forte, ok? Principalmente com a demanda e os pacientes que você tem, que eu conheço o perfil dos seus pacientes, precisa pôr a mão. Mas sem o trabalho de base, esse daí não funciona. E aí eu quero que você passe esse feeling, né? Eu sei que a mão é forte, a mão é boa, mas aí, fala do trabalho da periferia antes, né? O trabalho real para valorizar essa pessoa. O que você me fala aí? Fala magia agora, isso que eu quero ouvir. É o que a gente vai aprimorando, e esse aprimoramento ele é feito muito através de estudo, né? É o quê? Primeiramente, né, informativa, que é tudo aquilo que você consegue colher na anamnese com o seu paciente, escutar ele, entender a vida dele como todo um processo. E aí entra o processo onde você frequencia, né? Onde você devolve a comunicação, que é como você falou, a partir do momento que você consegue colher essas informações dentro de um sistema lógico, né? E informativa é o quê? Uso muito, o uso de óleos essenciais, paciente, pingo algumas gotinhas na mão do paciente, direcionada dentro de um tratamento, onde ele vai inalar, aquilo já começa a atuar de maneira imediata com esse paciente. Feito isso, levo o meu paciente para a maca, faço mais palpações desses tecidos, e nessas palpações, identificar algum tipo de bloqueio no sistema miofacial, né? Sistema miofacial, a partir do momento que a gente consegue ter uma interpretação um pouquinho mais afundada, ele entende que não é somente um tecido conjuntivo, mas vai muito mais além, né? O trânsito de informação que corre dentro desse tecido é maravilhoso. A partir disso, eu consigo executar as manobras dentro do tecido, faço isso, faço os bloqueios e gosto de finalizar muito esse paciente, dar uma proteção para ele com aquelas bandagens, né? Que a gente chama de trânsito, devolver o trânsito informativo. Aquilo, o paciente, ele sai e muitas vezes dá um feedback para a gente que parece que ele se sentiu protegido, né? Mesmo distante da gente, né? Eu utilizo também junto a auriculoterapia, né? Então, meu paciente sempre vai embora com um cristalzinho na orelha. Então, é toda essa sequência que nós chamamos de compound que vai agregando muito mais. Inclusive, Adriano, quando eu cito que a parte do tecido miofacial, eu queria que você compartilhasse um pouquinho do teu conhecimento de fáscia, né? E toda vez que você fala a respeito desse assunto, é algo que me encanta muito, né? Porque eu sei que você gosta bastante mesmo, né, do assunto. Mas é fascinante mesmo, né? Quando a gente fala sobre fáscias, a gente sempre imagina mesmo só aquela membrana, né, que a gente vê até quando está mexendo com todas as carnes aí que a gente tem que manipular. Mas a face é esse tecido conjuntivo que a gente vê se movimentando, né? Mas quando a gente para pensar, a fáscia geralmente, realmente, é a matriz extracelular, onde cada célula nossa ela está mergulhada. É lá nessa matriz que ela recebe os nutrientes. Então, levando em consideração que as fáscias é a unidade que compõe cada sistema e o sistema torna você proativo, então, quando a gente mexe num tecido da biomecânica, um tecido do movimento, nós estamos mexendo na possibilidade de deixar esse ambiente que cada célula sua está mergulhada extremamente eficiente, né? Porque é de lá que ela retira comida, é de lá que retira o oxigênio, é de lá que retira os hormônios. E os hormônios é exatamente isso que a gente chama de informativo. O que é informativa, né? Informativa é você ter uma ferramenta que vai lá no ouvido da célula e fala: célula, faz tal coisa.
Essa informativa na célula é o hormônio. São os hormônios, os neurotransmissores, né? E isso entra pela célula através da fáscia, que é a matriz extracelular. E tem também todos os fatores de defesa, porque o sistema tem que funcionar com comida, com combustível, tem que ser direcionada para funcionar certo e tem que ter os defensores, né, os códigos de defesa para funcionar correto. E tudo isso transita pela fáscia. Então, quando você mobiliza, põe a mão no paciente, Jário, por isso que é tão eficiente, né? Primeiro, ele está lá informado nos bastidores o que tem que fazer. Você já colocou óleo, né, todos os cristais. Aí você coloca uma bandagem que direciona a capacidade de execução do movo, ou seja, aonde tem que ser levado o hormônio, que é a instrução para a célula. Quanto de comida ela recebe, né? O que mais que tem ali? O quanto de defesa ela está inserida. Quando você põe uma bandagem, é isso que você faz. Então, você preparou antes para dar condição, você executou a calibragem com a mão, e aí depois você põe a bandagem para que as células fiquem confortáveis, na poltronona, assistindo televisão de como tem que funcionar, né? Ou seja, fazendo a célula ficar nas poltroninhas dela, né? Assistindo o seu curso EAD de como ela tem que funcionar, tranquilas, é isso que a bandagem faz, direcionando, né? E baseado nisso, Jairo, sempre tem muito pedido, né? Eu vou estar fazendo mais para frente webinários, talvez umas aulinhas básicas, né? De como funciona essa matriz, né? Mas aí compartilhando mesmo, tem algumas ilustrações que a gente faz, né? De como funciona, tem algumas leis que essas matrizes funcionam, que a gente vai estar falando, né? E aí sim você tem uma noção do que é informativa, né? Porque a gente fala, ó, tem que dar terapia da informação, da informativa. O que é isso, né? Então tudo começa como você falou. Você tem que conversar com o seu paciente para quê? Porque você tem que fazer uma cronobiologia. O que é isso? É uma história da biologia. É uma história do tecido, né? E as coisas ficam fáceis. As coisas ficam muito mais tranquilas para você direcionar teu paciente, né? Então, o que você perguntou da lombar, o que é cronobiologia? Eu estudo o tecido. Qual é o tecido? Biomecânica da lombar. Beleza. Esse tecido, ele responde a uma temática. Qual é a temática? Eu não estou me sentindo apoiado ou não presto para apoiar ninguém. Também tem isso, tá? Não estou conseguindo apoiar meu filho, não estou conseguindo apoiar minha esposa, não estou conseguindo apoiar ninguém, né? Então, o que acontece? Eu sei que o paciente está respondendo a essa temática, que está colocando em xeque o tecido biomecânico da coluna lombar, tá? E qual é esse tecido? Não se sentir apoiado. Aí você já conheceu a pessoa, o que ela faz, se é filho, se é filha, se é pai, se é mãe, se é marido, se é mulher, qual é o ambiente dele, aonde ele trabalha. E aí, conforme você vai perguntando à pessoa, você percebe na voz dele, por exemplo, que o trabalho dele está esquisito. Ele tem um certo ranço para falar, ele é mais contido para falar. Então, você percebeu que existe uma temática, possivelmente no trabalho, em que ele não se sente apoiado lá dentro, ele não está apoiando. Ou ele não consegue apoiar um subordinado, por exemplo, ele não é um bom chefe. E aí você tem essa temática. E aí você informa verbalmente para o paciente, é uma das terapias da informação, é a mais direta. Fala, ó, há uma temática em que possivelmente ou você não está sendo apoiado ou não está apoiando. E pode ser no seu trabalho. Faz sentido para você? A pessoa recebeu a informação. É a pessoa que recebeu? Não. É o cérebro dela, que é o cérebro biológico que a gente trabalha. Essa é a primeira informativa. Percepção, a pessoa percebeu. Só aquilo, ela fala, ok, será que eu realmente não estou sendo apoiado? O que eu posso fazer para isso? Será que realmente eu não estou apoiando? O que eu posso fazer para isso? E automaticamente o cérebro dela já começa a fortalecer o tecido, os tecidos do movimento relacionados à lombar. Essa é a primeira informativa. E aí depois você não tem as células musculares lá? Você não tem as células que fazem parte da cartilagem, dos ligamentos? Aí você começa a colocar as informativas em terapia. Bandagem, seu trabalho manual. Quando você põe a mão no paciente, meu Deus do céu, você está informando ali para o local como ele tem que se ajustar. Você está pegando ali, você está dando o norte do movimento, você está informando direto a estrutura biomecânica. A memória celular.
Você está informando a neuroplasticidade do paciente. Aí você coloca um óleo que o cara cheirou, absorveu, libera um neurotransmissor específico para aquela área ser ajustada. Não só aquela área, né? A gente trabalha em blends para outras áreas ficarem calmas para não sobrecarregar o sistema. É outra informação. Aí você põe a bandagem, é outra informação. Aí você põe o cristal na orelha, o cristal em si tem uma mensagem do universo, mais os pontos da orelha, que descongela os sistemas internos, que é o compound que você falou. E tudo por quê? Porque você tem uma cronobiologia. Você sabe de onde vem o impacto, aí você vai em cadeia, fazendo o que com o paciente? Orientando ele. Né? Então você faz a magia acontecer. Qual magia? O empoderamento do paciente. Agora, se você for com a sede ali, eu vou trabalhar, eu vou tirar a dor desse paciente, mas vai quebrar a cara com tanta intensidade. A gente vem avisando isso há muito tempo. Mas, por incrível que pareça, eu vou usar uma palavra feia aqui, mas santo Covid. Porque que esse cara está ensinando, primeiro, os profissionais a começarem a parar de brincar de trabalhar com o paciente. Ensinando os pacientes em quem realmente devem confiar. E trazendo um alerta muito importante para você aí, que a gente está acessando, que é um terapeuta responsável, que quer fazer a diferença. Né? Saibam ler o teu paciente. E jamais parem de fazer diagnóstico baseado na queixa. Senão, Jairo, vai entrar nessa cronicidade que está acontecendo. Né? E só que essa cronicidade das dores é o que eu repito, pessoal. O ano passado, retrasado, 2019, você dava sorte do paciente apresentar um looping em cronicidade em 6 meses. Hoje eu garanto para vocês que em 6 dias ele vai trazer a cronicidade. Então, se você trabalhar baseado só na dor do teu paciente, um conselho que eu te dou: trata o paciente rápido, o cara aliviou a dor dele, dá alta para ele. Que em 6 dias ele vai voltar com a dor. Agora, se você realmente trabalhar com o paciente, olhando para esse estado geral, então presta atenção. Começa a focar a necessidade do teu paciente frente ao meio que ele vive. Então, você tem que entender quem é o teu paciente, como ele processa. E tem uma linguagem que ele processa. É uma linguagem biológica. Né? E a gente tem que respeitar isso daí. Faz sentido isso, Jário, que você vê no consultório também? Total, Adriano, total. E sobre isso que você falou, né, é maravilhoso esse sistema de faces, né, essa comunicação que é, e mais maravilhoso ainda, o profissional que consegue enxergar, né, que ele consegue sentir e aplicar isso, devolver essa informativa para o paciente. Mas uma coisa que você tocou aí, que chama bem a atenção, e foi uma dificuldade que eu tive no começo, é a parte da cronobiologia. É como fazer, é literalmente, porque é algo que você não aprende dentro da faculdade. É algo que você, dentro do consultório, se você tem uma demanda, é mais difícil, você vai desenvolvendo a sua. Mas até é legal, se a gente pudesse bater um papo disso futuramente, Estava fazer pensando a mesma coisa. algo que pudesse, literalmente, não é uma receita, mas você dá um norte para o paciente de como que ele enxerga e faz todo um processo. Isso é uma das grandes, acho um dos grandes desafios dos profissionais que estão aí no mercado. Mas se cada um puder olhar, assistir esse webinário, né, está feito com toda a dedicação e conseguir absorver e mudar um pouco o jeito de olhar para os pacientes, né? E não ser realmente tratador, não tratar em cima de protocolo, né? E cada vez ou não, essas pessoas que estão aí na luta, entendendo que não existem protocolos, né? É exatamente isso que você falou. Você trata o paciente essa semana que vem ele volta e fala, ó, tô do mesmo jeito. Pô, peraí. E você sabe que a gente faz esses bate-papos aqui, né, para construir esses webinários, né? Mas sabe que quando a gente faz, nós estamos, obviamente que isso é gravado, mas nós estamos ao vivo agora, né? E me traz uma reflexão interessante, sabe? Eu vou mesmo parar, né? Eu vou parar e vou fazer um treinamento ensinando o que é cronobiologia
e como o profissional ele pode usar isso daí, porque é o seguinte, ó, os momentos de reclusão, eles não param agora, né? E não preciso nem falar o que está acontecendo nesse período aí dessa pandemia, né? Com algumas características do vírus que muda. Então, a gente vai ter um período ainda meio de reclusão que vai despertar ainda mais a necessidade dos profissionais trabalharem com mentorias, né? E não pelo fato do profissional da saúde ter medo de atender, porque você que é profissional da saúde, ó, parou, tá? Esse negócio de fica em casa não te pertence, tá bom? Você tem que estar lá na linha, você tem que estar lá. E não só são os profissionais de linha de frente, tá? Pelo contrário, vocês que estão trabalhando em toda essa retaguarda como terapeutas, toda e qualquer terapêutica que você realiza, mesmo você foca só a dor, você já está ajudando muito, você trabalha para melhorar muito o sistema imunológico dos pacientes. Então, obviamente, a equipe que está ali de frente mesmo, no olho do furacão, com o seu trabalho, eu posso garantir que você vai aliviar muito a tensão na linha de frente em termos de contágios, né? Então, o que significa que você, profissional, não tem o direito de ficar na tua casa, você tem que trabalhar, tá? Você escolheu isso, vai azar, eu escolhi essa outra coisa, pô. Você tem tantas áreas para atuar, você escolheu essa, vai ter que trabalhar, não tem jeito, né? Então, automaticamente, você está no consultório, mas muitas vezes o seu paciente, ele pode ser pilhado, aí entra o efeito nocebo, que você perguntou, sobre a desinformação do que está acontecendo, né? Grande parte dessa situação do vírus hoje ficou um dispositivo a critério dos governantes usarem ao seu bel prazer, tá? Conforme a necessidade deles, e não geralmente a real o do que está acontecendo. E isso gera um pânico geral. E muitas vezes a necessidade do seu paciente não sair para ir no teu consultório. Ele tem medo de ir no seu consultório. Então, se ele não vai até você, porque você tem que estar à disposição dele. Então, se ele não tem coragem, por todo esse efeito nocebo, essa desinformação que está acontecendo, de ir até você, você tem que chegar até o teu paciente. E você vai chegar aqui, ó, na telinha, tá? E chega com uma força imensa. Só que se você não sabe o que é uma cronobiologia, se você não sabe o que fazer, você fica com as mãos atadas. Ainda mais, por exemplo, se o Jairo fosse só terapeuta manual. Mas pera um pouquinho, como é que eu vou lá, pela câmera, entrar lá, esticar as mãos e começar a mexer nele? Antes pudesse, né? Tivesse essa magia de fazer isso daí. Temos ainda essa tecnologia. Mas nós temos tecnologia, mesmo Jairo, se trabalhasse só com a terapia manual, se conhecer a cronobiologia, você executar com eficiência a maior das terapêuticas, que é a terapia da informação direta, tá? Que faz todo o processamento cerebral modificar. Esse processamento cerebral modificado, você melhora as estruturas do movimento, são as biomecânicas, e essa desvalorização, ela literalmente, em 80%, 90%, ela se dissipa, tá? Então, o que torna a biomecânica do paciente forte, ou seja, dor biomecânica, terapia da informação, ele, por meritocracia, ele alcança, obviamente, a ausência, né, desse tecido lesado, essa dor que incomoda, tá? Então, Jairo, puxa vida, me proponho realmente a dar, né, o norte necessário para que você, profissional, aprenda a fazer mentoria, ou seja, consultas à distância, com terapia à distância. Não importa a sua atuação. Se você é profissional só da biomecânica, que atua no corpo, ou se você é profissional que trabalha com o emocional, ou se é um profissional que trabalha com o comportamental dessa pessoa, não importa. Se você tiver um norte desse de cronobiologia, que é uma anamnese perfeita, em qualquer local você alcança o seu paciente. Então, me comprometo aí já em executar um treinamento a esse nível, tá? Que te possibilite fazer mentoria, repito, não importa qual o seu ramo de atuação dentro da saúde, você vai conseguir alcançar o seu paciente aonde ele estiver. É o mínimo que a gente pode fazer, pessoal, é o mínimo que pode fazer. Então, é algo a se pensar, Jairo, e vamos colocar isso daí em marcha, né? E principalmente a gente agora pertencendo, né, a uma equipe forte do CREM AD, então a gente tem essa missão, esse compromisso. Então, que acho que esse webinário nosso possa ser esse despertar, tá? Independente de toda a Semana Biológica, independente do lançamento dessa semana, né, e tudo que a gente faz,
eu acho que essa nossa conversa, esse despertar, tem que nascer aí uma proposta para que você, profissional da saúde, alcance o seu paciente em qualquer lugar que ele estiver, e não importa se a sua atuação é através de medicamento ou a sua mão direta no paciente, você vai conseguir alcançá-lo de qualquer maneira. Eu acho que fica aí essa proposta, e olho nessa cronicidade, tá, pessoal? Não adianta só botar a mão, ver o que realmente está segurando o teu paciente, ver o que realmente está travando esse paciente e bota ele para frente. Jairo, quer deixar aí alguma mensagem, um chamado legal para despertar o pessoal nos nossos momentos finais, que nós estamos em 40 minutos, né, estourando o nosso tempo? Sim. Adriano, é isso, a expectativa, né? E o meu desejo é que todos os profissionais da área da saúde, né? Todos, que eles consigam olhar para o paciente de uma maneira mais integral, né? Agregar, sempre agregar. E olhar para o paciente realmente para aquilo que o ser humano está precisando ser mais ser humano, né? Eu acho que essa é a melhor mensagem. Quero agradecer você por essa oportunidade de enriquecer ainda mais o meu conhecimento das pessoas que vão assistir esse vídeo, né? É sempre muito prazeroso fazer isso. E eu espero também que você comentou comigo que amanhã você vai soltar um vídeo que você vai fazer com o teu braço direito, esquerdo, que é a Miriam. Vai soltar um Verdade, vídeo nisso? verdade, verdade. Eu tive assim a honra, né, de mostrar os bastidores aqui do CREM, né? Nós somos o que vocês vão ver nesse próximo webinário aí, né? Então, eu tive a honra de compartilhar, né, os meus olhos, os meus braços, que é a Miriam, e nós fizemos aqui mesmo, né? A Miriam estava na recepção, eu aqui, falando da importância do terapeuta, né? Aos olhos dela é muito importante, que realmente ela me dá um feedback extraordinário, né? Foi um desafio, porque ela não gosta de falar, aceitou isso daí, né? E no final das contas, eu que ganhei um presente, já quase me fez chorar aqui do lado, né? E foi incrível, 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 e assim, eu abri mesmo aqui a nossa casa, né, para ver como a gente trabalha com verdade, a gente trabalha com amor, né? Só você mais do que nunca, porque você trabalha com toda a tecnologia também, né? Você me assessora em todos os lances, você sabe como eu sou resistente muitas vezes, né? Para algumas coisas, eu não gosto de coisa afiada, né? O marketing me incomoda um pouco, né? Eu não gosto de deixar nada plástico, nada travado, né? Então, eu acabei abrindo mesmo a minha casa, os nossos bastidores, que nós somos assim mesmo, né? Mas a Miriam me deu um presente incrível e está aí para vocês, tá, pessoal? Um presente aí de coração mesmo que a gente está dando para vocês, tá? Eu estou abrindo a minha casa aqui, o CREM desenvolve todas as tecnologias, né? Muitos webinários que virão, muitos treinamentos vai ser rodado dentro da casa, o CREM nasce para isso, né? Nasceu para atender os pacientes, ela nasce agora para expandir, né, através da tela aí, esse nosso amor, que aqui eu desenvolvo tecnologias, né? E graças a vocês também, então, eu já te agradeço também, gratidão, tá, por ter aceito esse convite, né? Você, assim como o restante da equipe, todos vocês que estão me assistindo hoje, são o meu energético, né? Eu preciso disso para poder ir em frente, né? Vocês me atiçam, vocês aguçam a necessidade de ir atrás, de conhecer, de pesquisar, né? Mas principalmente vocês são o meu combustível para que eu possa aprender, né? Sem vocês eu seria cego, surdo, mudo, totalmente inerte, né? Numa poça só de nutrientes e sem muitas capacidades de ir em frente, tá? Então, gratidão aí por essa parceria imensurável. E amanhã vocês vão ver, amanhã sai, né? Acho que é o próximo webinário. Amanhã vocês vão ver os meus bastidores aqui com como a gente trabalha, né? Como a gente recebe vocês e como a gente depende de vocês, tá? Então, gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, que vai ter bastante coisa. Cada assunto que a gente abordou é um curso inteiro, é horas e horas aí de muita discussão, mas é muito prazeroso. Gratidão por esse tônico, meu querido amigo, Eu que e agradeço. pela confiança sempre. Obrigado. Fiquem com Obrigado a Deus você. a todos. Até breve.